convidar a cultuar o nosso Deus nessa noite. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos cantar nossa doxologia, dando início ao nosso culto. Ó Deus supremo, benfeitor, anjos e homens nem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Oremos ao nosso Deus. Sim, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti somente, porque Tu és digno de receber toda a nossa adoração. Te agradecemos, Pai, pela Tua presença santa nesse lugar. E te pedimos, Deus, que essa presença inunde os nossos corações, fale aos nossos corações nessa noite, produza transformação de vida, que ela faça consolo de almas aqui nessa noite, Deus. Nos abençoa, Pai, derrama sobre nós da Tua graça, aceitando, Pai, esse louvor, a adoração que estamos te prestando aqui. Muito obrigado, Senhor, por cada um que veio à Tua casa, Deus. Muito obrigado por cada um aqui que está disposto a Te adorar e a Te buscar em espírito e em verdade, Deus. Que o Senhor nos alimente nessa noite com a Tua palavra e que esse louvor, que essa adoração sejam bem aceitos pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. E no número 2 está no nosso boletim, meus queridos. Firmeza na fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Vamos cantar ele. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remendo, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu em nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A
na tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Salvos cantarei, louvo eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 31 até o 39. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. A gente vai fazer um pouco diferente hoje. Dada a força desse versículo 31, eu quero te convidar a ler comigo, todos juntos, bem forte. Bem bonito, e depois nós vamos continuar lendo de forma alternada. Então eu vou ler o 32, os irmãos leem o 33, assim até o versículo 39. Todos juntos, o versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos ama, ama cada um de nós. Eu quero te convidar a adorar o nosso Senhor com o nosso coral. A igreja pode sentar-se. E nós vamos adorar o nosso Deus com o coral da Madalena. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que é mais forte que
sido abrigo para mim. E o consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha mais forte que eu. E quando a alma está batida, vou sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu.
Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. O nome desse hino é A Conversão e trata exatamente desse processo nosso de arrependimento, de constatação de pecado. Nos preparando, meus irmãos, para o momento de confissão, vamos cantar. O hino número 3 está no nosso boletim, A Conversão. Na cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Pois ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Creditoso então fui ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. A palavra de Deus diz no Salmo 32, do 1º até o 5º versículo: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, Deus é onisciente. Ele conhece todo o pecado que existe no nosso coração. No entanto, o momento de confissão é o momento que nós nos abrimos para o arrependimento e reconhecemos o nosso erro. É tempo disso agora, meus queridos. Então nós temos alguns instantes de oração silenciosa para a gente desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus que nos perdoa, que nos liberta do pecado, que arranca de nós o velho homem. Vamos fazer isso agora?
aí no seu lugar alguns instantes de oração silenciosa, meu querido. E depois nós vamos quebrar esse momento com oração audível. Te pedimos, Pai, perdão. Perdão, Senhor, por cada pessoa aqui. Porque nós temos pecado, Deus. E a Tua palavra diz que nós devemos confessar cada um dos nossos pecados. O Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui assentada, Pai. Conhece cada fraqueza, cada necessidade de santificação. O que nós te pedimos, Pai, nessa noite, antes de qualquer coisa, é perdão. Perdão pelos pecados. Depois, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça na luta contra o pecado. Que o Senhor nos mostre a cada dia onde nós temos que melhorar. Onde a gente tem que ser santificado. Onde os nossos valores, o nosso caráter, o nosso temperamento tem que ser modificado. Para a gente ser cada vez mais santo. E ter testemunho de gente que te conhece e que busca te agradar. E sabe que o pecado te entristece, Senhor. Senhor, que o Senhor santifique então a tua casa, cada dia. É o que nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com a igreja. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor. É assim que começa o Salmo 100. Quero te convidar a celebrar com júbilo, com alegria ao Senhor. Ele que é o nosso Deus exaltado sobre todas as coisas. Por isso vamos ficar de pé e com alegria cantarmos Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre, sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Glória a Deus. Eu vou seguir com fé nesse meu Deus, firme, na rocha. Vamos juntos. Ele sabe dos seus problemas, das suas dificuldades, do seu pensar, os seus planos.
entregue-se, derrame-se e vamos juntos seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Ele sabe tudo o que precisamos. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas eu vou seguir. Eu vou seguir com fé. Pra onde vou, como águia vou, nas alturas eu vou. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos. Os irmãos podem sentar. Queria convidar os diáconos à frente para, nesse momento, você, ainda em louvor e gratidão ao Senhor, trazer os seus dízimos e ofertas, dizendo: Pai, muito mais do que dinheiro, o meu coração eu te dou. Esse é o meu desejo nessa noite. Te entregar o meu coração. Sim, esse é o nosso desejo. Esse é o meu desejo, honrar a Ti de todo o coração, te adorarei. Com tudo que tenho, te dou louvor. Minha adoração está em Ti, só em Ti. Pai, te dou meu coração,
minha alma eu te dou. Eu vivo só por ti, sempre que respirar, acordado ou dormindo, faze tua vontade em mim. Sim, Senhor, esse é o nosso desejo nessa noite. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, honrar a ti de todo o coração, te adorarei Com tudo que tenho, com tudo que tenho, te dou louvor, minha adoração está em ti, somente em ti, Senhor. Pai, te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só por ti, sempre que respirar, acordado ou dormindo, faze tua Pai, te dou meu coração. Pai, te dou meu coração, minha alma eu te dou. Eu vivo só por ti, sempre que respirar, acordado ou dormindo, faze tua vontade em mim. Senhor Deus, essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Estamos juntos, reunidos nessa noite para te bendizer, para te exaltar, para declarar que só Tu és Deus. Nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus provedor. E esses dízimos e ofertas trazidos aqui são respostas disso, Pai. São comprovação disso, Senhor. Tu tens sido presente, Tu tens cuidado de nós. Continuamos te pedindo que o Senhor responda aquele que te clama. Aquele que está sofrendo, Pai. Abre as portas, restaura, recupera, Senhor Deus. Sim, Pai. Te damos o nosso coração, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Vamos orar pelas nossas crianças. Cadê a criançada para vir aqui à frente? Já tem um pequenininho aqui. Isso. Vem para cá. Legal, meu. Vai ter mais um. Vamos orar? Deus, muito obrigado por cada uma dessas crianças aqui, Deus. Nós te pedimos por elas agora, Pai, que o Senhor as faça crescer, Pai, na tua bênção, debaixo da tua mão poderosa, para que elas venham a te reconhecer como Senhor e Salvador, Senhor.
Pai, que o Senhor capacite cada pai, cada mãe, cada parente, cada pessoa que se relaciona com essas crianças, que tem que passar, Deus, alguma forma de educação para elas, Pai. Seja em nível acadêmico, em nível familiar, que o Senhor capacite, derrame, Pai, da tua unção, mostre, Deus, os teus caminhos, Pai, e assim faça essas crianças amadurecerem cada dia mais, Deus. Obrigado por tudo, Pai, por cada uma delas, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Lá para cima, meu irmão. Deixa eu te convidar a orar ainda, meu querido. As semanas passam, o tempo se acumula sobre nós, e com eles, cansaço, estresse, muitas preocupações, gente que a gente ama, e essa semana pelo WhatsApp a gente acompanhou um bocado de gente, ou que sofreu algum acidente, ou que adoeceu, ou que está precisando de oração. A gente vai fazer um momento de intercessão agora. Mari, minha esposa, está bem dodóizinha da coluna, a gente vai orar por ela, mas eu quero te convidar, se você tem mais do que algum momento de oração por alguém que esteja enfermo, da sua família, mas se tem alguma coisa te preocupando, se alguma coisa te angustia, eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente interceder por você, pela sua família, por essas pessoas que a gente ama, que hoje precisam da nossa intercessão. Certeza que a gente tem, meus queridos, é que Deus ouve e Deus está presente nesse lugar santo. E o braço dele está estendido para abençoar cada um de nós. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Conhece as nossas limitações. O Senhor conhece a enfermidade de cada filho teu, Deus. O Senhor conhece as preocupações, toda a exigência que nós sofremos a cada dia. Portanto, Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor derrame sobre os nossos corações da paz que excede a todo entendimento, Deus. Que essa paz ajude-nos a filtrar os nossos pensamentos, as nossas emoções e nos dê, Pai, uma visão muito clara dos Teus propósitos para isso tudo que tem acontecido. E assim, Pai, nessa paz, nessa quietude de alma, a gente venha glorificar o Teu nome, não pelas circunstâncias, mas por um Senhor que se sobrepõe a qualquer tipo de acontecimento aqui na terra. Então que o Senhor nos abençoe, Pai. E que o Senhor nos mostre os teus caminhos a cada dia. Que o Senhor cure cada um enfermo. Que o Senhor alivie cada carga de cada pessoa cansada, de cada pessoa ferida, Pai, pelo dia a dia. Que o Senhor cure, Pai, cada coração aqui traumatizado ou tiranizado, Pai, por essa existência aqui na terra. Que o Senhor seja conosco, Pai, a cada dia, Deus, nos fortalecendo, nos nutrindo de fé e mostrando, Pai, que a Tua presença é uma constante nas nossas vidas e que nela nós podemos descansar. Muito obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Cumprimento os irmãos na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho registrado por Lucas, no capítulo número 15. E nós vamos ler o que poderíamos chamar de introdução desse capítulo.
os 2 primeiros versos. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Acompanhe, por favor, essa leitura. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender sua palavra, aquilo que Ele quer falar com a gente e aquilo que Ele quer mudar em nós a partir deste momento aqui. Eu convido o presbítero Gilvan, por favor, que venha aqui à frente, para nos dirigir nessa oração, clamando que o Senhor nos ajude a entendermos sua palavra e a colocarmos em prática. Santo eterno Deus, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para poder Ti, Senhor, Te prestar culto, louvor e adoração. Aquele que é o único nome sobre todos os nomes, Senhor. Nesse momento, Senhor, clamamos a Tua unção, Senhor, sobre a vida do nosso pregador. Que aqui as Suas palavras, Senhor, possam ser transformadoras. Transforme as nossas vidas e nos faça, Senhor, sair daqui diferente daqui quando entramos, Senhor. Nos abençoa, Pai, para que possamos ter o discernimento, Senhor, de aplicar a Sua palavra em nossas vidas, Senhor. E usa o nosso pregador, Senhor, como poder de transformação através da Tua palavra, a palavra que Tu queres, Senhor, que Ele traga hoje para nós. Nos abençoa, Pai, e fica conosco. Te oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Um dia alguém falou comigo que nós tropeçamos no óbvio. E eu fiquei pensando, se é óbvio, por que nós tropeçamos? E eu já ao longo dos anos tenho pensado sobre isso. Naquilo que é óbvio e que nós insistimos em tropeçar. E eu quero convidar você para pensar um pouco num óbvio que às vezes nós também tropeçamos. Você está diante de um texto belíssimo da palavra do Senhor, que está dentro de um contexto mais belo ainda, se posso dizer assim. Lucas foi um homem escolhido por Deus para registrar palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Se você voltar algumas páginas da Bíblia, até o início do evangelho escrito por esse médico, você vai perceber uma trajetória progressiva do Filho de Deus aqui na terra, desde o seu nascimento, com os detalhes concernentes ao nascimento na visão do especialista que estava registrando. Na Escritura nós vemos Lucas falando do seu nascimento e em seguida nos passos cronológicos da história do seu batismo, e Jesus Cristo então vai se desenvolvendo com aquelas experiências peculiares da idade, mas já em tempos de formação de homem. A Bíblia registra, segundo Lucas, a tentação de Jesus. Jesus foi tentado por Satanás, estando em preparação, estando em dedicação, em consagração e em exemplo sobre a maneira como devemos nos portar ao estarmos diante de desafios. Aí sim, Lucas registra em sequência o início do ministério de Jesus. Jesus chama homens para estar próximo de si, monta uma equipe de trabalho. Certamente dentro daquela equipe, 12 homens, existiam aqueles mais próximos, mas o fato é que Jesus passou a ensinar-lhes. E eu quero chamar a atenção por palavras que Jesus registra no capítulo 4 de Lucas. Por favor, meus irmãos, voltem algumas páginas da Escritura até o capítulo 4. Aqui nós temos um óbvio, ou algo que passou a ser assim. Em Lucas, capítulo 4, primeiro verso 17 diz: então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha o que Jesus diz, ou lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Palavras do profeta Isaías que se cumprem sobre a vida do Filho de Deus, o Messias. Ele que estava ali encarnado. E Jesus traz à memória dos seus ouvintes o sentido da sua encarnação. Jesus apresenta para eles o óbvio acerca dele, o Filho de Deus. E ele diz, olha, eu vim, está escrito aqui, eu fui ungido, eu fui separado, eu fui preparado e estou aqui para evangelizar os pobres, para anunciar, para proclamar libertação àqueles que estão cativos. Jesus vem trazer à memória o propósito da sua estada, se posso assim dizer, entre os homens. Lucas continua os seus registros. E a partir de então, Jesus se destaca no cenário bíblico e também mundial, pelos registros das suas curas, dos seus milagres. Lucas registra momentos extraordinários da caminhada de Jesus, inclusive atendendo, ou melhor, cuidando de forma particular da sogra de Pedro. Existe um registro de Lucas sobre isso. Ele estava doente e Jesus curou aquela mulher. Jesus manifesta-se de forma extraordinária. Lembremos-nos, tudo que Jesus fazia, inclusive extraordinariamente, aspas para isso aqui, tinha o propósito de fazer firme e de pregar e de reforçar o óbvio acerca de si. Ou seja, que ele estava ali para pregar, para anunciar, para libertar, para ir até aqueles que estavam necessitados, ou seja, todos, de sua palavra. E a Bíblia também registra por Lucas manifestações de milagres, momentos assim curiosos e que me chamam profunda atenção, como aquele que os discípulos saíram para pescar e trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. E Jesus entra no barco de Pedro e depois fala assim, olha, Pedro, lança a rede de novo. Pregamos sobre esse texto outro dia e Pedro diz assim, olha, Senhor, eu já trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas é o Senhor quem está mandando. Se o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. E aí a Bíblia registra, também por Lucas, que um milagre acontece e eles pegam grande quantidade de peixe. Quantidade essa que foi necessária uma ajuda dos companheiros de outros barcos. E sabe o que, para que isso contribuiu? Isso contribuiu para que aqueles que vissem o que acontecera, percebessem que de fato eram alguém especial. Era alguém que tinha poderes que nenhum outro homem tinha. É alguém que autenticava as suas palavras pela sua vida. E assim se desenvolve o óbvio de Jesus Cristo. Acerca de si mesmo, da sua missão, do seu propósito. Jesus se aproxima das pessoas. São vários encontros que Jesus tem, individuais, que Ele muda a vida das pessoas. Tudo isso, para que vissem o óbvio acerca dele. E por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Depois das suas primeiras manifestações, depois dos milagres, de suas palavras assertivas de vida, então por onde ele ia, um grupo enorme de pessoas estava com ele. Jesus proferia ensinamentos sobre a vida com Deus, a vida com o próximo, a vida com as coisas e com as questões da vida. Jesus indica, inclusive, registra Lucas isso também, o caminho da felicidade. E ele descreve aqui algumas bem-aventuranças. E Lucas faz questão de registrar que ali estava uma multidão. Dentre aqueles haviam também homens necessitados e existiam líderes religiosos, homens que acompanhavam Jesus por onde ele ia. Lucas ainda registra que Jesus fala sobre sua morte. Jesus disse, olha aí de morrer. E Jesus anuncia a causa de sua morte. Afinal de contas, estava ali ele para promover aquela restauração, a reconciliação com o Pai. E Jesus anuncia, olha, dentro em breve eu vou morrer. Segundo os registros de Lucas, Jesus é seguido e perseguido. Jesus é amado e odiado. É aceito e rejeitado. E assim se desenvolve o óbvio
acerca de Jesus Cristo. E preste atenção, depois de muitos outros ensinamentos, depois de muito mais de exemplo, de milagres, de instrução, depois de tanto feito, nós chegamos num momento interessantíssimo, porque Jesus se permite um encontro que deixa marcas e ensinamentos profundos. Está aqui, em Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que o Filho de Deus, depois de uma trajetória ensinando, pregando e provando e comprovando óbvio a seu respeito, sobre sua missão, sobre seu propósito, ele agora se reúne. E sabe um fato curioso? É que ele se reúne e junto dele, mais uma vez, um grupo de pessoas se aproxima. E o texto é muito claro. Na verdade, são dois grupos de pessoas num grupo maior. E olhe, existe aqui, segundo o texto, o grupo dos publicanos e dos pecadores, e o grupo dos fariseus e dos escribas. E eu quero convidar você para uma reflexão, porque aqui nós temos o mesmo ambiente, contudo, temos grupos distintos e posturas distintas. Por favor, olhe para o texto. O texto apresenta o primeiro grupo, o grupo dos publicanos e dos pecadores. Deixa eu refrescar a memória dos irmãos. Os publicanos eram israelitas, homens contratados pelo Império Romano para serem coletores, para serem cobradores de impostos. Eram pessoas não muito bem recebidas. Eram gente que não era benquista. Era gente que era o símbolo do pior naquele contexto. Gente tida por desonesta, gente tida por gente ruim, eram os publicanos. E de forma mais abrangente, Lucas diz que estavam os publicanos e também estavam os pecadores. Sabe quem eram os pecadores? Os pecadores eram aqueles considerados impuros pelos fariseus. A exemplo, os pobres, os aleijados, as prostitutas, os cegos, os coxos. Eram gente que era tido como a margem da sociedade. Era gente tido pelos líderes da igreja, os religiosos, era gente considerada gente imunda, indigna. Esse é o primeiro grupo que estava ali perto de Jesus. Eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte. O texto diz que este primeiro grupo dos publicanos e dos pecadores aproximaram-se para quê? Para ouvir Jesus. Lembremos-nos do óbvio. O óbvio sobre Jesus. O segundo grupo. Existe o segundo grupo que Lucas registra aí. E o segundo grupo é dos escribas e dos fariseus. Os escribas eram os técnicos, os intérpretes da lei. Eram homens extremamente respeitados pela especialidade deles. A especialidade deles era lida com a lei de Moisés. Eles tinham um papel definido e importante. Primeiro, era de preservarem a lei. Depois, de prepararem outros para a mesma função, instruir pessoas sobre a interpretação da lei. E eles eram também tidos como doutores da lei, administradores. Eles tinham a qualidade de juízes no Sinédrio. Eram homens extremamente respeitados, porque eram homens doutos, homens com conhecimento, homens tidos por altamente religiosos. Junto deles, nesse segundo grupo, estavam os fariseus. Os fariseus eram, o nome fariseu significa separados. E eles faziam parte de uma seita. Era uma seita judaica que tinha por característica marcante uma observância rigorosa à lei, aos princípios, aos detalhes e ao cerimonialismo da lei. Era gente dura, gente que se apegava aos pormenores, gente que estava presa à letra, gente que não abria a mão do aspecto, aspas aqui, legal e simplesmente legal. Mas o destaque que eu quero dar é que esse grupo estava composto de gente do mais alto nível religioso.
gente respeitada, gente que conhecia sobre Deus, gente que conhecia sobre a lei, gente que conhecia sobre a palavra, gente que instruía, gente que conduzia, gente que se colocava num patamar diferente dos demais. Por favor, olhem para o texto. E o texto diz que aproximaram-se de Jesus, primeiro, os publicanos e pecadores, e também os fariseus e os escribas, aqueles para ouvir Jesus. Estes, contudo, o texto registra, eles se aproximaram e murmuravam. Temos uma postura diferente aqui. Lucas, quando fala de murmuração, Lucas está passando uma ideia de uma postura de alguém que fala no meio de um grupo maior para outras pessoas ouvirem, e não apenas para ouvirem, mas era uma atitude de provocação. Os religiosos, os conhecedores, os crentes, os crentões, se eu posso dizer assim, olhavam para Jesus, ou olharam para Jesus que estava naquele contexto, com pecadores, com publicanos, com gente ruim, com gente que não prestava, e eles que prestavam, olharam para ali, no meio da multidão, disseram assim: olha, esse daí, ele, além de receber, ele come com esses pecadores. Receber traz uma ideia de fácil entendimento. É aproximação, é contato, é envolvimento, é deixar de lado as diferenças, é focar na pessoa, é olhar nos olhos, é ser gente. E eles murmuravam porque Jesus estava ali com os pecadores, recebendo eles, e não apenas recebendo, comendo com eles. Isso era uma afronta, isso era inaceitável. Se ele se dizia o Filho de Deus, se ele que pregava um reino espiritual, se ele que se colocava como santo e que falava de um Deus santo, estava ali assentado, recebendo e comendo com os pecadores e com os publicanos, isso é inadmissível, diziam os fariseus e os escribas, os religiosos, os crentes daqueles dias. Jesus, me adiantando um pouco no que acontece na sequência, depois voltando para a reflexão, Jesus, percebendo o pensamento e mais do que isso, a atitude daquele segundo grupo, o grupo dos religiosos, dos crentes, do povo que ia para a igreja, aí Jesus mais uma vez surpreende, porque em vez de desta forma, ou desta feita, olhar-lhes nos olhos e chamar-lhes mais uma vez de hipócritas, de gente fria, de gente sem amor, Jesus passa a ensinar-lhes através de parábolas. Aí Jesus conta 3 parábolas, daquelas muito conhecidas. Primeiro, a parábola da dracma perdida. Aí Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e que perdeu uma, e que ela pega uma vassoura, e que ela vai varrer, e que ela vai limpar, vai colocar tudo para cima, e vai em busca até encontrar aquela dracma perdida. Aí depois que ela encontra aquela dracma, ela se alegra em dizer: eu encontrei aquela que estava perdida. Aí o texto continua, e depois de contar, ou melhor, antes da dracma, tem uma parábola da ovelha, que fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu. Ele deixa as 99 no aprisco, guardadas, protegidas, e vai em busca daquela que se perdeu. E Jesus conta assim, que tendo achado, a celebração, a festa, porque aquela que estava perdida foi achada. E aí sim chega, talvez, na parábola mais conhecida da Bíblia, a parábola do filho perdido. Um pai tendo 2 filhos, o texto diz que um deles, o mais moço, chega para o pai e diz: pai, para mim o senhor morreu, dá minha parte da herança, e eu vou viver a minha vida, vou curtir a vida doidado. E ele faz isso, vive dissolutamente, depois é humilhado,
passa a comer das bolotas que os porcos comiam. E o que a Bíblia diz é que esse filho cai em si, descobre a palavra besteira que fez, e assim põe-se de volta para casa para pedir perdão ao pai. E é emocionante pensar que ao longe, vindo o menino, vindo o filho rebelde, perdido, o pai já o aguardava. E o texto lindo diz que o pai vai ao encontro do filho e lança-lhe ao pescoço, lhe abraça, lhe beija e o recebe. E depois das indagações do outro filho perdido que havia ficado em casa, o pai diz o seguinte: olha, este meu filho estava perdido e foi achado. E aquele filho ou aquele pai faz festa. Jesus ensina o óbvio de novo. Jesus diz o seguinte: eu vim exatamente para esse tipo de gente. O evangelho anunciado por Jesus e vivido por ele, fala exatamente que ele veio para gente que precisava dele. Em outro evangelho ele diz assim: os sãos não precisam de médico. O óbvio sobre Jesus é que ele estava aqui para restauração, é que ele estava aqui para cura, para libertação, é que ele estava aqui para resgatar gente que não tinha condições de se aproximar de Deus sozinho. Gente doente, gente viciada, gente enferma, gente vazia, gente condenada ao inferno. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para a diferença das posturas que aqui Lucas apresenta para nós tirarmos algumas lições para a nossa reflexão e para a nossa vida. De um lado estavam os pecadores, os publicanos e os pecadores, gente de má estirpe, gente imunda, gente impura aos olhos dos outros, os publicanos, ou os fariseus e os escribas, gente da religião, gente respeitada, gente que ia para a igreja, que cumpria os horários, gente que conhecia da lei, gente que ensinava a lei, gente que cobrava a lei, gente que vivia acima do normal, por tudo que conhecia e se considerava assim. Gente que olhava para os outros como menores. Gente que ia para a igreja considerando que pelo fato do conhecimento que tinham, de colocar uma roupinha legal e irem para a igreja, eram melhores que os outros, que independente das circunstâncias eram tidos por eles como desmerecidos. Meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês porque estes estão absurdamente equivocados sobre o óbvio de Jesus. Eles se consideravam sãos. Eles não haviam entendido ainda que o que a Bíblia ensina, desde os nossos primeiros pais, é que o pecado nos nivelou também em condição. Teve uma vez que Jesus estava ensinando e se aproximam dele com uma mulher. Lembram dessa história? De uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Levam apenas a mulher e chegam perto de Jesus e falam: Jesus, e aí, hein? Ela foi surpreendida em adultério, a gente pode apedrejar e matar? Obviamente nos corações deles, e Jesus percebe isso, havia uma intenção maligna, eu posso dizer infernal, no mínimo carnal, de ter algo do que acusar Jesus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a maneira como Jesus trata a mulher e os homens. A Bíblia diz que Jesus, por alguns instantes, se põe a escrever no chão. Não se sabe o que, existem especulações sobre isso, mas eu não estou preocupado com o que ele escrevia. Eu quero chamar a atenção para aquilo que ele faz. Jesus se volta para aqueles mais crentes, mais santos, melhores do que aquela mulher, e diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Acusados pela própria consciência, foram todos embora. Esse era o óbvio sobre Jesus Cristo. Mas ali estavam os crentes, a
a representação da cúpula da igreja. Insensíveis, vazios, desprovidos de amor, pecadores, tanto quanto os outros, e se fôssemos estabelecer uma escala por causa do contexto, talvez até mais. Meus irmãos, esse cenário todo traz para nós lições muito sérias para pensarmos sobre nossas vidas. E eu quero deixar algumas lições apenas para pensarmos. Primeiro, é necessário que tenhamos cuidado com a soberba do julgamento. É necessário termos cuidado com a soberba do julgamento. Religiosos e pecadores, santos e condenáveis. Era isso que estava na cabeça daqueles que ali se reuniram. Pelo menos nesses. Juízes dos outros se consideravam melhores. Eles não haviam entendido nada sobre a vida com Deus. Eles não haviam entendido nada sobre o óbvio acerca de Jesus Cristo. Eles não haviam entendido nada sobre a realidade do Evangelho. Eles não haviam entendido nada sobre a realidade da nossa condição diante de Deus. E se portaram como se eles mesmos não precisassem de Deus. Como se o conhecimento e a busca por cumprir a lei garantisse a eles uma aproximação do Senhor. Era um engodo, um engano, uma mentira. Encheram de si mesmos e consideraram-se melhores do que os outros, mas eles estavam diante do Filho de Deus como juízes dos outros e inclusive de Jesus. Eles se colocaram acima de Jesus, santos demais, livres de condenação. Meus irmãos, prestem atenção. É importante que nós fiquemos atentos, queridos. Porque o fato de estarmos assentados nesses bancos, o fato de virmos à igreja, o fato de professarmos a fé em Jesus Cristo, não nos coloca, em hipótese nenhuma, em esfera nenhuma, numa condição de melhores do que os outros que vivem ainda escravizados pelo pecado, no sentido de não terem conhecido a graça de Deus. Preste atenção. Eu não estou dizendo que nós devemos ser coniventes ou concordarmos com aquilo que Deus não aprova. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós temos que entender que nós não temos o direito de acusar ninguém, de nos considerarmos melhores do que ninguém. Quando saímos daquela porta, talvez você encontre com um homem bêbado, com um assaltante, com uma prostituta, com um homossexual. Talvez você encontre ali com gente que bate no pai, na mãe, que mata, que faz coisas terríveis e que de fato são terríveis. Mas eu preciso dizer para você que eu e você, diante de Deus, no que tange a salvação, não somos em nada melhores do que aqueles. Em nada. Estava ali o único capaz de julgar, estava ali o único capaz de condenar, inclusive. Mas ele recebe os pecadores, ele come com eles. Ele está ensinando mais uma vez que se nós queremos viver a vida que Ele nos propõe, não, nos ensina, nos direciona, nós devemos nos esquivar da soberba, do julgamento, de pessoas que batem no peito apontando dedos para as outras, dizendo é um pecador, é um errado. Nós somos os certos, nós somos os certamente condenáveis. Se em nosso coração estiver um sentimento de aceitação, de um estado de melhor do que os outros, a soberba, diz a Bíblia, precede a ruína. E os soberbos são abatidos pelo Senhor. Porque quem está em pé, olhe que não caia. E aqueles religiosos se colocaram como mais importantes. Afinal de contas, conheciam a lei. Eu quero deixar essa primeira lição. E o que nos cabe diante disso? Primeiro, ter uma consciência da indignidade pessoal. É importante que todos nós entendamos que a nossa dignidade está em Cristo Jesus.
Eu estou falando no sentido de nos aproximar, de nos dignificar a presença de Deus. Entendemos que nós não temos em nós e não podemos fazer nada que nos qualifique a sermos aceitos por Deus. Meus irmãos, nós temos que entender isso, porque nós não podemos viver como arrogantes, batendo no peito, eu faço certo, eu sou correto. Não existe nenhuma vantagem em ser certo ou correto, não. Isso é obrigação. O presbítero Maurício, tenho aprendido muito com ele, aqui no trabalho da igreja. E ele fala assim: pastor, eu não entendo como as pessoas falam, fulano é muito honesto. É honesto. Tem pouco honesto, é desonesto. Não é? Fulano não é muito honesto. Nós vivemos num mundo hoje muito curioso. A pessoa encontra uma carteira com dinheiro e aí procura o dono da carteira e do dinheiro para entregar a carteira e o dinheiro. Isso vira manchete nos melhores jornais. Fulano é honesto. Fulano é demais. O super-herói. Parará. Os valores se inverteram. Fulano fez aquilo que deveríamos fazer. Aí eu e você como crentes, não, porque eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu acho que umas 3 ou 4 vezes por mês, porque eu quero ter muita coisa, eu sou muito correta, eu sou pastor, sou presbítero, eu sou diácono, eu sou membro da igreja presbiteriana da Madalena, que coisa linda. É bom mesmo, isso é um presente, isso é um privilégio, é uma honra. Mas isso não nos coloca numa condição de melhor do que os outros. Sabe por quê, meus queridos? Se batemos no peito como aqueles faziam, nos coloca numa condição de sãos, nós não precisamos de Jesus Cristo. Aí para quem está aqui para cultuá-lo? Porque quem prostra, quem cultua é o adorador, e existe um Senhor, e um Senhor é só um. E aqueles se colocaram acima deles e dele. Cabe-nos a consciência da nossa indignidade e cabe-nos uma vida prática de anunciar isso, de tratar o outro como igual, de podermos olhar nos olhos, de fazermos diferença pela conduta essa, resultado, e aqui vem a segunda lição que eu quero deixar, de uma vida debaixo da graça de Deus. Quando perguntamos o que é graça, já vem aquela resposta pronta. Eu vou fazer um teste. O que é graça? Eu escutei só, mas eu sei o que é. É favor imerecido. Não é isso que vocês disseram? E é isso mesmo, tá certo. Parabéns. Viu? Titio ama vocês. Eu gosto também de definir graça. Na verdade, eu sempre faço um joguinho de palavras com graça e misericórdia. Os meninos já sabem que eu já repeti isso várias vezes na sala. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Graça é Deus nos dá o que nós não merecemos. Confundiu, né? Vou ficar só com o último. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Aí muda tudo, meu irmão. Aí muda tudo. Muda tudo. Sim, muda tudo. Porque se esses daqui, sendo salvos, seriam salvos pela graça, aqueles outros do lado de lá, sendo salvos, seriam salvos pela mesma graça. E aí eu pergunto, qual o motivo tem os religiosos, os crentes do lado de cá, para olharem para o de lá e se terem por melhores do que eles, e até melhores do que o próprio Cristo? Precisamos entender, irmãos, que tendo sido salvos por Deus, tendo sido alcançados por Ele, como resultado da sua graça, agora a nossa consciência é de igualdade de mérito e de condição. Se estávamos no primeiro momento
condenados ao inferno, se estavam indistintamente longe de Deus, agora, pela graça, a nossa igualdade de mérito é o seguinte: se está salvo, é por causa da graça. E aí complica o lado dos soberbos, e aí complica o lado dos crentões, de gente que acha que é melhor porque já foi alcançado por alguma coisa, que parece nem ser a graça, porque a graça de Deus não nos leva a esse tipo de postura. É o entendimento, queridos, de que todo bem é um presente, é algo que nós não merecemos. Presta atenção, querido, olha aqui para mim, por favor. A igreja foi ideia, projeto de Deus, para anunciar ao mundo que continua perdido, que existe salvação em Cristo Jesus, porque nós somos resultado dessa salvação pela graça de Deus. Infelizmente, a igreja ainda parece não ter entendido isso. Em muitos casos, obviamente, muitos vivem sob essa consciência, mas é importante que nós rememoremos isso, porque eu não sei como seria a reação. Eu me lembro de uma programação que estávamos fazendo em Minas Gerais uma vez, para facilitar o exemplo. E era um sábado à noite, a igreja estava um pouco vazia, era uma programação dos jovens da igreja, e de repente entra um homem travestido, entra aquela pessoa espalhafatosa, com aquele cabelo loiro avolumado, com aquele batom vermelho forte, com aquelas unhas compridas e bem feitas, e com aqueles trejeitos e aquele jeitão diferente de ser. Nitidamente um homem vestido de mulher. E foi muito curioso a reação das pessoas. Eu tive que conter amigos meus, jovens, crentes, que queriam bater no rapaz. Eu encontrei lá naquele grupo gente que estava dando risada. Ó, fulano, ó, chegou aí seu amigo, vai lá visitar seu, vai dar um abraço, você não vai receber bem não? Meus irmãos, preste atenção, o pecado lá é maior do que o pecado da fofoca, pastor, o senhor está dizendo o que eu estou dizendo, mesmo. É isso que eu estou dizendo. Aquele pecado lá é maior do que o pecado da mentira. Mesmo aquela mentirinha, sabe aquela mentirinha? Fala que eu não estou aí não. Ó, estou chegando. Está lá na Ibiribeira. Está lá não sei aonde. Estou chegando. Mentira, não está. Vocês estão rindo? Isso é pecado. Aí a gente quer passar, ou muitos passam, como na verdade todo mundo passa, não sei se faz o que eu vou dizer, aí passam ali, eu sei que uma das suas características aqui em Recife é essa conselheira guiar, de esquina a esquina tem pessoas ali, ponteando, para receber programas, aí a gente olha e fala misericórdia, 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 e tal, e a gente, e é misericórdia mesmo, mas peraí, em que nós somos melhores do que essas pessoas, hein? As consequências, os desdobramentos, a vergonha, o peso social, emocional, tudo isso é diferente, mas eu quero lembrar de você o seguinte: a condição de tudo isso é resultado do pecado, meu irmão. Se você hoje não vive aí como esses outros que você considera que é gente ruim, eu quero te dizer, isso é só porque o Espírito de Deus habita na gente. Isso é graça. E aí a igreja tem que se munir dessa verdade e sair anunciando: olha, sua vida está podre, mas existe um Deus que me salvou e pode te salvar também. Para isso existe a igreja. Não é para ficar nessa briguinha tola, insana, e vou dizer mesmo, demoníaca, de se achar melhor, de discutir, é o meu jeito, é como eu penso, não é assim, não é assado. Não, meus irmãos, nós somos chamados para anunciar o evangelho de graça, que diz assim: vinde a mim sem dinheiro e comprai, vinde a mim todos vocês, porque a graça é maior do que o pecado.
Meu querido, talvez você esteja no banco dizendo: não, pastor, eu não julgo ninguém, eu nunca tratei mal ninguém, eu não estou aqui julgando você também. Eu só estou te convidando para refletir. Aquele colega do trabalho, sabe? Aquele da escola, da universidade, o seu concorrente no mercado, o vizinho, aquela pessoa que tem postura, conduta que a gente sabe que está errado, sabe? O desonesto, o ladrão, aquela família que vive nas brigas, aquele marido que trai a esposa e fica escondidinho. Aí a gente fica sabendo dessas coisas, aí a gente faz o seguinte: se não vigiar, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores. Isso dá nojo. Isso não é evangelho de Jesus. E aqueles que vivem assim, é necessário parar para pensar, porque talvez não sejam salvos em Cristo, estão indo para o inferno, porque o evangelho de Jesus não ensina essas coisas. Eu vou concluir com uma terceira lição. A primeira é viver, temos cuidado com a soberba do julgamento. A segunda é viver esse evangelho da graça. E o terceiro é uma resposta a tudo isso. É vivermos em consagrada gratidão a Deus, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, e sermos instrumentos para que os outros conheçam também. Meu irmão, Deus amou a mim, amou cada um de vocês até o fim, e Cristo na cruz pagou por todos, preste atenção nisso, todos os nossos pecados. Só assim somos habilitados à comunhão com Ele. Se você em algum momento se viu olhando para um outro que você considera mais pecador do que você e se julgou melhor, hoje mesmo, meu querido, peça perdão a Deus. Porque se algum de nós fosse capaz de cumprir toda a lei, não precisaríamos dessa graça. Deus está nos chamando como igreja para sairmos da religiosidade cada vez mais, sairmos da hipocrisia, sairmos dessa crença equivocada e mundana de que a igreja é melhor do que os que estão no mundo, e começarmos a nos envolver com as pessoas, porque Jesus Cristo fala que nós somos luz no mundo, no meio das trevas, e nós nos dissociarmos de uma conduta, esta sim, hipócrita, mentirosa, e nos entregarmos a uma consagração a Deus, ao ponto de que aqueles olhem para nós e queiram conhecer essa graça que mudou a nossa vida, e também sejam salvos, e nós propaguemos esse evangelho que custou Cristo na cruz, o óbvio da missão de Jesus Cristo. Sabe, queridos, muitas vezes tropeçamos no óbvio. O evangelho que se vê e que muitas vezes tem sido pregado despreza totalmente o óbvio. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E essa vida, sabe por quê? Porque estávamos mortos e tenham vida em abundância. Que nós sejamos gratos a Deus por esta história, por essa vida, essa postura, essa escolha dele que mudou-nos, e sejamos gratos ao ponto de vivermos nitidamente em consagração a Ele, e nós olhemos para os outros que ainda não conheceram essa graça com olhar de misericórdia, de amor, não aceitando o que está errado, mas amando as pessoas, porque elas são alvo daquilo que Cristo fez na cruz. E eu e você continuamos exatamente aqui, sem mérito que nos aprove a presença de Deus, sem nada que nos habilite nos aproximarmos dele,
Nossa condição ainda é essa, com detalhe, a graça de Deus tem nos tirado, nos moldado, nos santificado, e a presença do seu Espírito em nós vai nos preparando até aquele grande dia em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja santa, aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a refletir sobre isso hoje, e sermos nós instrumentos do Senhor para anunciar o óbvio de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, nos convença, e que possamos viver em gratidão e consagração a Ele, em nome de Jesus Cristo. Eu convido você a fechar os seus olhos, por favor, para orarmos. Fale com Deus, meu irmão. Pense aí em que essa mensagem tem a ver com a sua vida. Reflita um pouco. E se Jesus nos recebe e come conosco, Ele disse assim:
no mesmo livro que Isaías, ou que Jesus leu, aquelas palavras citadas no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quero tirar algumas outras palavras também do livro do profeta Isaías. E elas dizem assim, preste atenção. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Meu querido, talvez você está aí no banco, pastor, mas o senhor não sabe até onde eu já fui nos meus erros, nos meus pecados. Eu sei até onde Cristo foi. Ele foi até o fim, até a morte na cruz para restaurar você. Essa é a graça do Senhor. E eu te convido, meu irmão, em nome de Jesus, a ser envolvido pela palavra do Senhor, e que essa graça te encha de tal maneira que agora participemos da mesa do Senhor em consciência e gratidão, para sermos nutridos, alimentados e anunciarmos a sua morte até que Ele venha, e Ele vai voltar. Eu convido os meus irmãos presbíteros, por favor, que venham aqui à frente. Meu querido, o corpo na cruz foi dado por amor de mim e de você. A orientação da Bíblia é que cada um pare para avaliar a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E eu convido você a fazer isso neste momento. Eu preciso, por favor, de outros presbíteros em disponibilidade que possam nos auxiliar. Eu preciso de mais 3, por favor. Tancredo, Milton, mais um, por gentileza. Eu não estou visualizando aqui. Presbítero Jonas, por favor, querido. Vamos seguir a orientação do apóstolo Paulo. Eu convido todos a ter um momento de oração silenciosa, apresentando-se diante de Deus, em gratidão, em entrega, em ajuste, e participemos da mesa do Senhor, a mesa da graça, a mesa que nos leva à salvação, não ela, o que Cristo fez na cruz. Eu convido você a fechar os seus olhos, por favor, e falar com Deus. Sabe, Senhor, quando olhamos para nós, é nítida a nossa indignidade, o nosso desmérito. Livra-nos de pensarmos e vivermos diferente disso. Obrigado, Deus, porque estamos diante da mesa que nos leva à consciência séria e profunda do que foi necessário fazer e feito pelo Senhor para a nossa reconciliação. Tiramos esses elementos do uso comum, Deus, e pedimos que o Senhor seja servido em nutrir-nos, em fortalecer-nos espiritualmente ao participarmos da mesa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, eu convido você, membro de uma igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja e com o Senhor da igreja, a participarmos da mesa do Senhor. Nós vamos proceder como temos feito de algum tempo para cá. Os presbíteros vão distribuir o pão e você vai recebê-lo. E depois que todos receberem, vamos juntos comer do pão, participarmos da mesa do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem.
és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Por favor, algum irmão foi involuntariamente omitido na distribuição do pão? Louvado seja Deus pelo corpo dado na cruz em nosso lugar. Comei dele todos vós, diz o Senhor, e fazei isso em memória de mim. A última música que o coral cantou tem um trecho que diz que não há renúncia maior. Jesus Cristo renunciou ao próprio sangue. E ele, na sua última ceia, ele disse, tomando um cálice nas suas mãos, ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos e fazei isso em memória de mim. Esse é o sangue de Cristo. É privilégio para nós, meus irmãos, nós participarmos disso e lembrarmos dessa renúncia, mas lembrarmos da ressurreição do nosso Redentor,
que está presente nesse lugar santo. Então, enquanto você recebe o cálice, eu quero te convidar a um momento de agradecimento e de adoração a esse Deus maravilhoso que veio, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos cantar mais uma vez o início. Faça essa oração ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais, necessita mais de ti, necessita mais de ti.
Agora sim, meus irmãos, bebei dele todos. Nós fazemos isso em memória do nosso Cristo Jesus. Muito obrigado, queridos. Meus queridos, temos privilégio de receber nessa noite algumas pessoas nos visitando. Então eu quero te chamar teu nome, você dá um aceno, levanta só um pouquinho para a gente poder te dar um abraço, te conhecer. A Severina Barbosa. Cadê a Severina Barbosa? Ali atrás, ó. Isso, bênção, minha irmã. Seja muito bem-vindo. E a Ingrid Vitória. Cadê a Ingrid? Aqui, ó, do meu lado esquerdo, aqui, pertinho de Elze. Bênção. Tem mais alguém visitando a gente hoje que a gente não teve a oportunidade de anotar o nome? Tá só um aceno aqui, ó, aqui à frente, nessa fileira aqui do meio, ó. Bênção, meu irmão. Seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus. Um aviso rápido, meus irmãos. As inscrições da temporada de acampamento estão abertas. Nosso irmão Gilvan está aqui com as fichas. Qualquer informação, pode me procurar, pode procurar Gilvan. Nós temos a semana de crianças, temos a semana de adolescentes e jovens, e vai ser um privilégio, uma bênção recebê-los lá. As inscrições voam. Então, mas eu não tenho dinheiro para fazer inscrição. Fala com a gente arranja um jeito. Eu queria algumas fichas, a gente quer mandar, sei lá quantos, 10, 20, 30, 40 pessoas, a gente dá um jeito de fazer um abatimento aí, a gente dá um jeito de você ir, mas vai ser bênção a gente receber cada adolescente, cada criança, cada jovem na nossa temporada. Bênção? Amém. Outras oportunidades. Quarta-feira temos o culto aqui às 19h30. Eu insisto em convidar você para vir participar conosco. Tenho certeza que se você conseguir um tempinho para participar, vai se esforçar cada quarta-feira para estar conosco. Quarta-feira, 19h30. Sexta-feira, o trabalho dos adolescentes, o livre acesso, às 19h30, não é isso, pastor? 19h30. E sábado, às 8 da manhã, um trabalho sob a liderança da SAF, mais um encontro de oração. E eu já quero convidar você, a pastora Edjesse, no domingo passado, mencionou, e depois nós até repetimos, que todo quarto sábado agora acontece o megafone. É uma proposta que tem sido muito interessante, muito curiosa. Isso é o que? A quarta-feira, né? Já passei da quarta, já estou no quarto sábado agora. Obrigado, querido. Olha ali, todo quarto sábado, esse. O que a gente faz? Nós temos tido um tempo aqui de debate, de discutirmos temas atuais e extremamente importantes. No sábado último, o megafone, nós conversamos um pouco com auxílio de profissionais de áreas diversas sobre esse movimento que teve da greve da polícia e da postura das pessoas que pegaram e depois devolveram e tal. Foi um momento assim muito bom. Eu sei que nós não somos treinados para isso. Nós não somos educados para pensar, nós não somos educados para discutir, mas nós estamos provocando isso. E está aberto para todo mundo. No próximo megafone, vai ser no quarto sábado, é um tema que todo mundo se acha doutor dele. Nós vamos conversar sobre essa relação homem e mulher, dos papéis, das diferenças, da maneira como nós encaramos, como o mundo encara, e nós convidamos você, que é homem ou que é mulher, para vir para o megafone discutir com a gente, porque o nosso objetivo é resgatar princípios, mas eu tenho certeza que esse tema vai dar literalmente o que falar. Quarto sábado, o megafone aqui na igreja vai ser uma bênção, não é? Eu convido todos a ficarem de pé, por favor. Lembramos de continuar orando pelos irmãos que já citamos aqui, em situações especiais de enfermidade, para que juntos também celebremos depois a restauração que vem do Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo tão bom juntos. Obrigado porque a graça do Senhor nos alcançou e não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus.
Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Deus, porque estávamos na fila do inferno, o Senhor nos tirou dela. Que o Senhor nos ajude a vivermos em gratidão a isso. Que o Senhor nos ajude a pregarmos isso e sermos instrumentos para que outros também conheçam essa verdade. Que nossa igreja seja conhecida como a igreja que não tropeça no óbvio, mas que vive e anuncia o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, que a graça, essa graça linda do Senhor Jesus, e que o amor infinito e insondável, eterno, do Deus o Pai, e o consolo, a ajuda, o ânimo, o convencimento e a presença do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o povo de Deus aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, que comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz.